Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai ter algumas características únicas. Dentro de todo o quadro de alianças militares, de desenvolvimento de tecnologias, a Primeira Guerra Mundial vai ser uma campeã. Vai ser o primeiro conflito de gigantescas proporções da história da humanidade, tendo durado 4 anos e tendo necessário um grande investimento. Um investimento tanto em pessoas, em soldados, em recursos humanos, como também um grande investimento em novas armas que pudessem ajudar esse conflito a ser um conflito breve. Uma doce ilusão, já que esse conflito durou 4 anos. Acreditava-se inicialmente que seria breve. Como não foi, tiveram que desenvolver novas tecnologias para tentar fazer ele ser breve. Entre elas, a gente pode destacar o uso da granada de mão inventado nesse período. Aqui uma granada alemã, que é feita no formato de martelo, e uma granada inglesa, que é no formato de uma bola. Foi inventado o lança-chamas durante esse período. Também nesse período foram usadas a metralhadora. Olha como o ser humano é criativo no momento de guerra. Desenvolveu uma nova tecnologia, a metralhadora. Também foi nesse período que nós inventamos os primeiros tanques de guerra. E vários outros equipamentos foram sendo desenvolvidos. O uso da aviação, o uso de balões de gás, o uso de submarinos. Tudo isso visava dar uma vantagem militar para os países. Armas químicas também foram usadas pela primeira vez nesse período, o gás mostarda. Você sabia que a Primeira Guerra Mundial, ao longo dos seus 4 anos de conflito, nós podemos dividir ela em 3 fases principais da guerra? 3 períodos, de acordo com as características do período. Vai ter um período inicial de euforismo, em que eles vão tentar correr para fazer uma guerra rápida. Depois você vai ter um período de estagnação na guerra, um período parado. E depois você vai ter um momento final da guerra, em que há uma última movimentação até o fim. Qual que é a diferença, então, entre eles? Será devidamente abordado. Quais são os sacrifícios que uma guerra pode proporcionar à sua população? Afinal de contas, 4 anos de guerra não é pouca coisa. 4 anos de guerra é muita coisa. Envolvendo ainda um continente inteiro, quais foram os sacrifícios da população? Como é você viver uma guerra cruel, chamada guerra de trincheira, em que o soldado ele fica parado por grandes períodos de tempo no mesmo lugar e ele fica ali sendo alvo de tiros e se protegendo. Uma guerra sem muita animação, uma guerra sem muito movimento, mas uma guerra com muitos mortos. Entre os resultados que a gente pode falar dessa guerra, olha como essa guerra foi importante para a Europa. Simplesmente 4 impérios ruíram durante essa guerra. 4 impérios deixaram de existir. Foram destruídos porque não aguentaram sustentar uma guerra de grandes proporções como essa. 4 famílias reais principais perderam seus títulos, perderam o seu trono, perderam seus cargos, perderam seus títulos. Muitas vezes tiveram que sair por exílio, não puderam nem viver de volta em seu próprio país. Outras chegaram a ser mortas por sua própria população, em revoluções muito violentas. E muitas nações surgiram nesse período, porque esses impérios foram se fragmentando, eles foram se dividindo, e muitos novos movimentos nacionalistas, muitos povos novos surgem a partir de então. Para a gente explorar aqui alguns números que a Primeira Guerra Mundial deixou para a gente. Ela deixou uma quantidade de 10 milhões de mortos. Nunca uma guerra europeia havia tido uma quantidade tão gigantesca de mortes. Nunca havia tido tanto isso em uma guerra. Ela deixou 6 milhões de pessoas mutiladas, isso é, que perderam uma perna, perderam um braço, perderam algum membro. Deixou mais de 20 milhões de feridos. Já falamos que derrubou 4 grandes impérios, criou 10 novos países na Europa e o fim de várias monarquias. E simplesmente teve um custo econômico de 180 bilhões de dólares. Tudo isso para desenvolver uma guerra. Olha o preço que essa guerra teve. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.